sintomas que eu tenho no Parkinson é arrastar o pé. Arrasta o pé por quê? Porque a musculatura da perna sua é mais frágil. Então, conforme você anda, você vai arrastando o pé. Eles chamam de andar de gueixa. Vai devagarzinho assim. E eu estava andando em casa, o meu filho, ele observou que eu estava arrastando o pé esquerdo. E ele falou, pai, você está arrastando o pé por quê? Eu falei, não estou arrastando o pé, tá? A doença de Parkinson atinge uma pessoa a cada 100 acima dos 70 anos aqui no Brasil. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, aqui no país, 200 mil pessoas têm a doença. Para falar sobre isso, nós procuramos a Associação Campinas Parkinson e fomos gentilmente recebidos pela doutora Elizabeth Quagliato, que é neurologista e uma das fundadoras da associação. Olá, doutora, muito obrigada por nos receber aqui hoje, viu? Eu que agradeço o seu interesse por esse tema tão importante e, como você falou, uma afecção comum no nosso meio. Mas dá para viver, né? Bem, com tratamentos, e é isso que a gente veio procurar aqui, procurar respostas. Primeiro, a gente quer entender a doença. O que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença que nós chamamos de neurodegenerativa. É uma doença que vai progredindo com o decorrer do tempo. Na verdade, ela começa com uma perda do olfato ou uma diminuição do olfato. Já seria um sintoma aí. Exatamente. Para prestar atenção. E essa pessoa, além da perda de olfato, muitas vezes tem distúrbios do sono. Ela tem episódios em que ela se agita, se bate, até machuca o companheiro durante o sono. Isso se chama transtorno comportamental do sono REM. Sono REM é aquele sono em que a pessoa normalmente deveria ficar relaxada, sonhando, sem movimento nenhum. Só que a pessoa que tem esse distúrbio comportamental do sono, ela tem 70% de chance de um dia ter doença de Parkinson. E hoje as pessoas se informam muito e muitas chegam até nessa fase, antes de ter os chamados sintomas motores. Os sintomas motores começam já quando o processo neurodegenerativo atinge algumas partes do cérebro, principalmente a região da substância negra, que é um núcleo situado na parte mais baixa do cérebro, que se chama mesencéfalo. E esses sintomas geralmente começam de um lado do corpo, o que é um dos sinais típicos da doença ou mal de Parkinson. Tem um lado certo? Não. Tanto faz, ou direito ou esquerdo. Podem começar com um tremor, que tem uma característica de contar dinheiro ou de semear. É um tremor que é muito típico e que acontece quando a mão da pessoa está relaxada e melhora com o movimento. Além disso, a pessoa começa a apresentar uma perda de agilidade, uma lentidão, que é chamada então de bradicinesia, que é o sintoma mais característico ainda do que o tremor. E a pessoa apresenta também uma rigidez, fica mais duro o braço e depois também a perna, isso na fase inicial dos sintomas motores. Um dos sintomas que tem o Parkinson é arrastar o pé. Arrasta o pé por quê? Porque o Parkinson ele afeta o seu sistema muscular e afeta a musculatura da perna. Você perde força na perna, então você anda arrastando o pé. E ele viu que eu estava arrastando o pé. Ele falou, pai, por que você está arrastando o pé? Eu falei, não estou arrastando. Aí começou a minha via crucis para realmente fazer um diagnóstico se era doença de Parkinson ou não. Eu fui no médico, ele fez os exames e ele disse que eu tinha o que se chama de tremor essencial, que todo mundo tem. Quando você fica nervoso, você treme também. Mas ele disse, você não tem Parkinson. Tudo bem, então não precisa tomar remédio nenhum. Mas só que a doença foi piorando. Aí eu fui num outro médico. O médico falou, você tem Parkinson. Aí então um fala que tem, outro fala que não tem. Depois fui no outro médico. O outro médico falou que não tinha. Bom, conclusão.
A minha via cruz levou 2 anos e 5 médicos para eu aceitar que eu tinha doença. Porque é uma dificuldade enorme da quem tem Parkinson, é aceitar a doença, que tem a doença. Porque é uma doença grave, ela não tem cura e ela é degenerativa. Então, foi assim que começou. Hoje eu tenho 20 anos de Parkinson. E é importante que o fato de descobrir que tem a doença, a vida não acabou. A vida continua, só com outros parâmetros. E é importante isso. E não é fácil você superar a doença. Ela é uma doença, assim, muito ingrata. Ela judia demais a gente. E são vários sintomas que ela tem. Eu vou dizer, um deles, então, é esse de arrastar o pé. Outro sintoma muito sério é a perda da fala. Afeta toda essa musculatura da face. Você não consegue falar ou fala tudo enrolado. É uma tristeza que a pessoa tenta se comunicar, mas não consegue. Um outro sintoma muito sério que tem é a perda de equilíbrio. Você cai do nada. Aliás, você não cai, você desaba. É a hora que a pessoa se machuca. É a perda de equilíbrio. Então tem a fala, a perda de equilíbrio, o tremor. O tremor é outro sintoma muito conhecido. Mas você pode ter um outro sintoma que não, o mais conhecido é o tremor, né? Eles chamam de doença do velhinho, porque o velhinho, a pessoa velha, treme, né? Então são os sintomas principais, são esses. Essa fase dos sintomas motores, que nós chamamos de inicial, vai durar 5 anos, são os primeiros 5 anos da doença dos sintomas motores. E nessa fase é uma resposta muito boa à medicação. Então, temos tratamento, né? Mas antes de falar dos tratamentos, eu queria entender também, a gente queria entender se pode ser genético. Sim, existem vários tipos de genes envolvidos nisso. Esse estudo genético é muito precário ainda no Brasil. E mesmo no exterior se faz mais esse estudo em casos em que 2 ou 3 irmãos têm a doença. E nesses casos, muitas vezes, o início é precoce. Você falou acima dos 70, que é realmente onde existe uma incidência grande da doença, mas existem pessoas que têm antes dos 30, é o chamado Parkinson juvenil. Então, nós temos visto casos de pessoas jovens, né, onde, obviamente, outros diagnósticos devem ser pensados não só na doença de Parkinson, mas em outras doenças que deem sintomas semelhantes, né? Mas ela pode começar como um mal de Parkinson antes dos 30 anos. Geralmente são casos com boa evolução, são pessoas que você vê 20 anos depois caminhando, tendo atividades e já com problemas em relação ao efeito medicamentoso, mas ainda com resposta terapêutica. Aliás, essa resposta terapêutica aos medicamentos que nós usamos para Parkinson é um dos sinais diagnósticos, inclusive. Mas as causas são as mesmas para essas pessoas jovens e para as pessoas com mais idade? A gente já volta para saber essa resposta. Segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre a doença, o mal de Parkinson, com a neurologista Elizabeth Qualiato, da Associação Campinas Parkinson. Nós encerramos o outro bloco perguntando se as causas que provocam o mal de Parkinson nas pessoas jovens são as mesmas que provocam o mal de Parkinson nas pessoas idosas. São? Se nós fecharmos o diagnóstico como doença de Parkinson, sim, as causas são as mesmas. Nós não sabemos bem por que
e se inicia um processo, mas ele é um processo que começa no intestino, na inervação do aparelho gastrointestinal. E vai ocorrendo então uma perda desses neurônios e levando a sintomas que precedem, assim como o transtorno do sono REM, assim como a perda de olfato, existem sintomas intestinais como prisão de ventre. Então é muito frequente na história dessas pessoas existir prisão de ventre. Isso se passa por um distúrbio dos nervos, da inervação do sistema gastrointestinal. Isso vai ocorrendo porque existe uma morte celular devido ao fato dessas células não lidarem com certas proteínas que não são desmembradas, que não são digeridas pela célula. E vai havendo um acúmulo nessas células de uma proteína chamada alfa-sinucleína, que é toda a chave do processo. Isso vai passando de uma célula para outra, de baixo para cima até chegar no cérebro. E o sistema olfatório participa de maneira independente disso. Então, em todas essas células existe um marcador, que é esse depósito da proteína alfa-sinucleína, que forma os chamados corpos de Levy, que são inclusões, são estruturas que vão estar dentro das células e que vão, com o passar do tempo, fazer com que as células não funcionem mais e vão se perdendo. Para se ter uma ideia, para começar os sintomas motores da doença, você tem que perder em torno de 70% das células lá da substância negra. Tem que chegar nesse nível, porque até 30% vai funcionando bem. Você não tem o tremor, você não tem a lentidão, mas quando chega nesse nível crítico de menos de 30% de células de substância negra funcionando, você começa a ter os sintomas do lado oposto do seu corpo. Você começa a ter o tremor, a lentidão, a rigidez. O preconceito existe ainda, né? Porque a pessoa às vezes está tremendo, como aconteceu com um amigo nosso. Ele foi no restaurante, quando ele foi entrar, o porteiro falou, não, você não pode entrar. O senhor está bêbado. E um outro também estava na fila do banco, de manhã, ele caiu, desabou. Desabou, levantou e tal. Aí ele ouviu alguém falar, puxa vida, logo de manhã já está bêbado. E ele falou, não senhor, eu tenho uma doença chamada Parkinson, cujo sintoma, um deles é realmente a perda de equilíbrio. Então tem preconceito ainda, infelizmente. Agora é falta de conhecimento. Agora, divulgando, a gente procura minimizar a influência dos sintomas. Os sintomas, esses sintomas específicos, eles só aparecem na doença de Parkinson? Não, nós podemos ter sintomas semelhantes, principalmente a rigidez e a lentidão, em doenças que são chamadas de parkinsonismo. Só que essas doenças que têm uma evolução muito mais grave do que a doença de Parkinson, até em termos de sobrevida, são doenças em que a pessoa não sobrevive por muito mais do que 5, 10 anos. Mas a partir de quando? 5, 10 anos? Geralmente depois do início, que é em torno dos 50 anos de idade. Essas doenças, em torno dos 50 ou 60, têm outros sintomas. A mais comum delas, que cursam com parkinsonismo, é a demência dos corpos de Levy. É uma doença em que, junto com os sintomas de Parkinson, você tem demência. Isso tudo no período de 1 ano. É o que teve esse ator Robin Williams, que se suicidou. Isso não acontece normalmente na doença de Parkinson. Ele estava com alucinações, ele tinha até um parkinsonismo, mas ele tinha demência. E ele, dentro desse quadro, não tolerou a doença. E, na verdade, ele não tinha doença de Parkinson, mas essa demência com corpos de Levy. É como se fosse essa doença invadindo o cérebro inteiro e dando quadro demencial. Outras doenças que têm esse quadro de parkinsonismo, por exemplo, são a paralisia supranuclear progressiva, né, em que existe uma dificuldade muito grande de se olhar para cima e para baixo, e depois para os lados, junto com o quadro de parkinsonismo e alterações de equilíbrio muito precoces. A doença de Parkinson só dá alteração de equilíbrio depois de 5, 8, 10 anos de evolução.
Se você tem uma pessoa que começa com um quadro, com sintomas de parkinsonismo e começa a cair depois de 2 ou 3 anos, então possivelmente... Cair, queda mesmo. Cair. Do nada cai. Do nada cai. Possivelmente ela tem alguma outra doença. Então existe a atrofia córtico-basal, essa paralisia supranuclear progressiva, e também o Dudley Moore, existe um ator famoso que teve isso, né? Arthur, o milionário, né? O ator que fez esse filme também teve. Então a gente relata pessoas famosas que até abriram o seu diagnóstico para que fosse mais conhecido. E é importante tanto os médicos quanto as pessoas, de maneira geral, conhecerem as possibilidades diagnósticas. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos para saber como é feito o tratamento e também falar um pouco sobre a Associação Campinas Parkinson, tá bom? Voltamos já. Partimos agora para o terceiro e último bloco desse Momento Saúde, que hoje está falando sobre a doença de Parkinson. Doutora Elizabeth, a gente quer saber agora como são os tratamentos, porque é possível, a gente já conhece algumas pessoas que têm a doença e que têm qualidade de vida também, consegue ter uma vida normal, trabalhando inclusive, como é o doutor Omar, com quem a gente tem conversado aí. Quais são os tratamentos? Bom, o tratamento medicamentoso, primeira coisa, a pessoa vem, tem o diagnóstico e tem opções. Esse tratamento varia conforme a fase, né? Na fase inicial você usa determinados medicamentos que aumentam a produção da própria dopamina da pessoa, ou ainda, melhor dizendo, diminuem a degradação da dopamina, porque no final das contas, essas células que estão acometidas, né, pela doença são células que produzem dopamina, e a dopamina é o neurotransmissor mais comprometido, principalmente nas formas motoras da doença de Parkinson. Então nós damos medicamentos inicialmente que aumentam a duração da dopamina, que imitam a dopamina, que são os chamados agonistas dopaminérgicos, e quando essas estratégias de medicação não estiverem suficientes, isto é, depois de 2, 3 anos de evolução, nós adicionamos a levodopa, que é a substância que ingerida vai sendo absorvida no duodeno, vai para a circulação e chega no cérebro e se transforma em dopamina, que é o que falta. Né? Realmente é a chave na fechadura, né? Que o neurotransmissor faz a ligação e estabelece um equilíbrio entre as estruturas, e isso inclusive é um aspecto de que se a pessoa responde ao tratamento com a levodopa, ela tem doença de Parkinson, ela não tem parkinsonismo por outras causas. Né? Então, o tratamento medicamentoso é muito importante, mas nunca deixar de lado as outras estratégias, como fisioterapia, terapia ocupacional e fono. A fonoaudióloga é muito importante, porque na evolução as pessoas começam a ter problemas na produção da voz. A voz fica mais baixa, articula pouco os sons. Existem métodos que ajudam, com auxílios de truques até da expiração, melhorar a altura da voz. E a voz é muito importante para comunicar com as pessoas. A pessoa precisa conversar e ser entendida. Né? E outro ponto importante da parte fonoaudiológica é também deglutição. Muitas vezes as pessoas engasgam com líquidos, depois com sólidos, então é muito importante elas terem técnicas que fortaleçam os músculos da deglutição, para que elas não façam uma broncoaspiração, para que o alimento não vá parar no pulmão. Isso nas fases mais avançadas da doença. O exercício físico, ele tem emergido como uma vertente de terapia complementar à terapia medicamentosa, que tem se mostrado muito importante para esse tipo de paciente que tem a doença de Parkinson. Então, estudos têm feito vários tipos de estudos, comparando diversos tipos diferentes de exercício físico, e esses estudos têm mostrado que os pacientes têm benefício, principalmente no quesito funcional. Então, a doença de Parkinson ela tem um comprometimento importante na questão funcional, então colabora para que o paciente tenha altos índices de mortalidade e morbidade.
O exercício físico ele tem essa função de devolver a questão funcional a esse tipo de paciente. Diversos tipos de exercício físico têm se mostrado muito importante para esse tipo de público que tem a doença de Parkinson. Um deles é o alongamento. O paciente que tem a doença de Parkinson ele tem um enrijecimento importante em determinados tipos de articulações, principalmente do punho, do cotovelo, dos ombros, do tronco e do pescoço. Então, o que o alongamento ele traz para esse tipo de paciente? Ele traz uma melhora nessa questão da rigidez muscular e na rigidez articular. Os pacientes podem fazer alongamentos todos os dias, não tem nenhum tipo de contraindicação. O que tem que respeitar é a questão da mobilidade. Vai tentando aumentar a mobilidade com o passar do tempo e vai perceber que essas questões de enrijecimento vai melhorando. E, além do mais, outros tipos de exercício também colaboram muito para a questão de fadiga muscular, a questão de resistência muscular e devolve a esse paciente a questão funcional, a melhora desse comportamento funcional. Um dos comprometimentos que tem da doença de Parkinson é a questão da fraqueza, principalmente fraqueza muscular nos membros inferiores, faz com que eles tenham uma perda de funcionalidade. Então, exercícios que podem ser feitos tanto no ambiente domiciliar podem ajudar a conter um pouco desse tipo de fraqueza. Um deles é uma simulação do agachamento, que pode ser feito da seguinte maneira: mão no ombro, e daí pede para o paciente ficar em pé, e depois pede para ele sentar novamente. Esse tipo de exercício, ele precisa que o paciente tenha determinados tipos de níveis do comprometimento da doença. Então, nesse caso, se o paciente não conseguir ficar em pé por si mesmo, ele pode usar tanto os braços da cadeira quanto ele pode pedir um auxílio para fazer esse tipo de exercício. Por exemplo, você pode pedir para o paciente dar a mão para você e daí você pede para o paciente ficar em pé. Serve de apoio para ele e depois pede para ele sentar. Aí pode sentar. Isso. Pode começar a fazer esse exercício pelo menos umas 3 séries, fazer 10 repetições. Seriam 10 levantadas e 10 sentadas na cadeira. Isso já vai fazer um trabalho muscular já importante para tentar conter um pouco desse tipo de fraqueza muscular. Existem determinados tipos de exercícios que ajudam muito os pacientes em alguns tipos de sintomas. Um sintoma que é muito característico da doença de Parkinson é o congelamento na hora de andar. Então, exercícios coordenativos vão melhorar muito essa questão, tanto de fazer o paciente ter essa iniciativa de conseguir andar, e eles também ajudam principalmente na questão da estabilidade postural. Então, pacientes que têm determinada predisposição a ter quedas, esse tipo de exercício pode ajudar muito esse tipo de paciente. Exercícios importantes para poder controlar alguns tipos de sintomas da doença de Parkinson, principalmente a questão do equilíbrio e do congelamento da marcha, são exercícios que nós chamamos de coordenativos. Então, como pode ser feito esse tipo de exercício? Você pode segurar a mão do paciente e você vai pedir para ele fazer a elevação da perna, e ele vai dar um passo para frente. Então, pode fazer. Levanta o joelho e dá um passo para frente. Isso. São exercícios que você pode fazer em determinados tipos de níveis. Para frente, faz o mesmo exercício, agora você vai dar o passo para trás. Então, levanta a perna, dá um passo para trás. Pode ser feito para trás e também esse exercício pode ser feito lateralmente. Então, levanta a perna e dá um passo para o lado. Isso. Qual a importância de se formar uma associação, como no caso a Associação Campinas Parkinson? Eu acho que a coisa mais importante é você saber que você não está sozinho. Tá? E uma associação é um braço amigo que ajuda você a entender melhor a sua doença, e mesmo que você já tivesse esse entendimento, ajuda a ver que existem pessoas que têm a doença e que continuam vivendo na melhor forma possível. Então você imagina que é uma doença que acomete mais pessoas na terceira idade. E o idoso no Brasil já é uma pessoa que tem uma vida mais difícil, tem pouca acessibilidade, as calçadas nossas são difíceis, horríveis, né? Ninguém tem paciência com os idosos. Imagine se esse idoso então for mais lento, ele tiver dificuldade de equilíbrio, né? Então eu acho que você estando numa associação, além de você aprender a lidar com isso tudo, identificar em você essas dificuldades, você vê que outras pessoas que estão ali conseguiram resolver melhor os seus problemas. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de comunicação. Olha, ela entra num coral, começa a cantar e ela vê que ela produz a voz de uma maneira muito melhor.
Pelo simples fato de cantar. Isso, geralmente, nas associações sempre existe um coral. Uma reunião em que sejam discutidos aspectos como nutrição, exercício físico e outros aspectos que vão surgindo, as pessoas mesmo vão pedindo, né? Muito comum nessa associação você ter a chamada grande roda, né? Que o seu Mário organiza, em que em volta todo mundo igual, né? Não existe primeira, segunda fileira, todos comentam sobre suas dificuldades e ansiedades, medos, né? E de alguma maneira estão contribuindo, apoiando uns aos outros. A gente tem reunião mensal, todo terceiro sábado do mês, e às 2h30 da tarde, a gente se reúne lá, cada um fazendo o que a gente chama de grande roda. Então você dá o seu depoimento, suas dificuldades, suas tristezas, suas alegrias. Eu descobri a associação há alguns anos atrás e comecei a frequentar. E a gente vai mexendo aqui, mexendo lá, e fui eleito presidente. Como disse a doutora Elizabeth, a gente não está só com a doença. E o grande objetivo da associação é divulgar a doença. No fim, se você for olhar como um todo, o objetivo da associação é você reintegrar à sociedade a pessoa que tem a doença. Porque o que acontece, a pessoa quando descobre, ela se esconde em casa. Ela tem vergonha de sair na rua com a mão tremendo, ou tem medo de cair. Então, no finalzinho do seu grande objetivo, é realmente trazer a pessoa de volta para a sociedade, reintegrando ela e mostrar que tem outras opções, outros caminhos. Não é fácil, mas dá para fazer. É o meu caso. Muito obrigada por essa entrevista, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, espero que tenha sido de utilidade. Com certeza vai ser. Muito obrigada. Obrigada. Nós ficamos por aqui. Hoje o Momento Saúde tratou do mal de Parkinson. Nós viemos até a Associação Campinas Parkinson e conversamos com a doutora Elizabeth Qualiato, neurologista e uma das fundadoras da associação. Muito obrigada por ter ficado com a gente.